Olá, vamos falar de um testemunho. Vou agora compartilhar com vocês um testemunho que Deus me favoreceu muito. Eu, minha família, principalmente a minha filha. É sobre ela que eu quero falar. Bem, esse testemunho já foi falado algumas vezes para várias pessoas, mas aqui no canal eu quero poder compartilhar, ampliar mais, né? Aquilo que o Senhor nos proporcionou de vitória. E às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente pensa que só o outro tem o direito de ser feliz, de conquistar algo. A gente se sente assim pequeno. A gente acha que certas coisas não são para nós. Isso aí não é para mim. Irmãos, vamos mudar a nossa mentalidade. Aquilo que é para nós é nosso. Começa a ter uma intimidade com Deus e conversar com o Senhor. Senhor, aquilo que é meu, eu tomo posse. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida. Eu tenho sonhos. A gente vive aqui nessa terra, a gente sofre muito por muitas coisas, situações, às vezes porque a gente também provoca, né? Consequências de, às vezes, decisões erradas, sem estar assim comprometido com Deus, porque a gente tem que colocar o Senhor à nossa frente em tudo, orar sempre. Então, quando exige uma mudança, seja assim, seja o que for de mudança, seja mudança de casa, de bairro, de cidade, de país, que é disso que a gente vai falar. Enfim, a gente precisa se mexer, mas a gente também fica com o pé atrás. Será que é para eu fazer? Será que... Enfim, vamos lá, né? Começar o testemunho. Vou tentar resumir. E é o seguinte, em 2019, no início de 2019, minha filha entrou na faculdade de letras em inglês. Só que era muito distante da nossa casa. Então ela tinha que pegar 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Era muito tenso porque tinha umas situações para ela ir e voltar que era complicado, muito trânsito, muito cansativo. Ela pegava chuva. Eu sei que tudo que a gente vai passar na vida existem os desafios. Claro, nada né, tudo fácil. A gente tem que ser determinado, né, em ter aquilo que a gente quer. A gente exige de nós uma certa luta, a gente tem que lutar. Mas eu não sei se Deus estava despertando no meu coração para que eu olhasse com mais carinho essa situação toda, olhasse mais profundo, porque Ele queria fazer algo no meio disso. E é isso que eu quero dizer. A gente tem que buscar a presença do Senhor, não é somente para estar pedindo algo, isso, eu preciso disso, daquilo, mas para você ter intimidade com Deus. A gente precisa ter essa intimidade para tentar ouvir o que Ele quer falar. Porque a gente fica somente falando, pedindo, quero isso, quero aquilo, e nem tudo Ele vai nos dar. É fato. Ele vai nos dar aquilo que é plano dele, propósito dele. Tem coisas que a gente pensa que é bom pra gente e às vezes não é. E a gente só vai descobrir quando a gente tem intimidade com o Senhor. Porque o Senhor vai nos mostrando em que lugar a gente tem que colocar o nosso pé, a planta dos nossos pés, para qual caminho seguir. É Deus dar a direção. Enfim, comecei a orar e pedir a Deus uma direção. E quando a gente pede, tenha calma, não ficar ansioso, porque a palavra do Senhor está sempre falando para a gente não estar ansiosos por coisa alguma, né? Porque Ele é o nosso Deus. Mas a gente tem que tentar controlar essa ansiedade. Então, eu estou esperando a resposta de Deus, a gente não sabe como é que é essa resposta, enfim. Fui orando e falando, Senhor, essa situação está ficando difícil, e cada dia era
uma outra situação nova, que era um pouco complicada, era distante para ir, distante para voltar, e tinha muitos pontos negativos. Ela entrava 1 da tarde na faculdade, mas aí já não almoçava em casa, tinha que sair antes de 10, aí não comia direito, enfim, chegava 9 da noite, 8 e pouco para 9, assim, parece que Deus estava abrindo meus olhos e me despertando. E comecei a orar em cima de Senhor, será que é para a gente mudar daqui, para ficar mais perto dela, assim, para ficar próximo da faculdade, morar mais próximo, para ficar mais tranquilo, porque ela é uma pessoa esforçada e eu conheço ela muito bem, então eu estava querendo facilitar. E aí fui orando, meu marido também, ficamos assim em oração e fomos olhar toda a situação, porque não é fácil tomar uma decisão, você ter sua casa própria, é uma casa grande que eu tenho. A gente indo para lá, a gente ia dar conta de pagar um aluguel, alugando aqui, para alugar lá eu ainda ia ter que completar, porque lá o poder aquisitivo era outro, e por uma casa bem menor. Então tinha fatores negativos. Olha só, às vezes a gente acha que para a gente tomar a decisão que é o nosso bem, a gente tem que encontrar tudo favorável, tudo assim, a porta está bem aberta, pode passar. Nem sempre é assim. Às vezes é o caminho que a gente tem que ir, mas o caminho é estreito. E às vezes o caminho é longo e a gente quer o caminho largo e a gente quer um caminho curto. A gente quer tudo muito confortável. Enfim, Deus, Ele quer entender como é que é a sua fé, se você põe a sua fé em ação. Porque falar que tem fé é fácil, mas na hora que vem as situações, o que você vai fazer? Você vai botar a sua fé em prática? Porque para colocar a fé em movimento, você tem que tomar decisões e tem que avançar. Enfim, a gente começou a orar e eu falei, Senhor, tem esses pontos negativos, isso e isso. Aí Deus colocava no meu coração a minha filha e o que ela estava passando. Bem, aí eu pensei, não, essas outras coisas um pouco negativas nem se compara o que ela está passando. E eu quero ajudar. Eu quero melhorar essa situação. E Deus estava querendo também melhorar essa situação, porque Deus tinha planos mais lá na frente, tinha propósitos, não era depois que tudo passou, que a gente foi entender que Deus queria a nossa mudança, não só para deixar ela perto da faculdade, que a gente acabou alugando uma casa, alugamos a nossa aqui, mudamos, e o incrível que pareça, a gente estava pensando nela, mas o plano de Deus não era só para ela, não era um propósito só por causa da minha filha. Tinha outros planos de Deus ali naquele lugar. Deus queria fazer outras coisas ali, nunca é só por uma coisa. Vai ter outros propósitos ali. Deus, ele é fantástico, ele faz a situação acontecer para que outras coisas evoluam. Amém? Enfim, chegamos lá, numa casa menor, mas antes disso eu quero ler uma palavra que está aqui em Deuteronômio 31, 8. Essa palavra foi a palavra assim que me deixou mais confortável. Que eu sabia que ia ter alguns obstáculos, mas eu estava olhando para a palavra de Deus. E toda vez que eu falava, me dava aquele teimosinho, assim, aquele medo. Aí eu olhava para essa palavra, que diz assim, Deuteronômio 31, versículo 8. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Gente, tremenda essa mensagem.
Teve também uma visão que Deus me deu, um sonho, que eu estava aqui no andar de cima da minha casa, que aqui é um sobrado, e eu ia na sacada, no sonho, e eu olhava para baixo e eu via as caixas com a mudança. Então eu via as caixas com as nossas mudanças, assim, eu falei, Deus está no negócio. E para concluir foi essa mensagem que o Senhor falou. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Esse nem fique assustado, né? A gente foi forte, porque eu olhava umas coisas e ficava assustado, porque eu teria que alugar uma casa lá, e o aluguel daqui, mesmo a minha sendo grande aqui, mas lá o lugar tudo era mais caro, então eu teria que completar o aluguel, então tinha essas coisinhas que nos deixavam preocupados. Mas aí eu ficava firme nessa mensagem. Não fique assustado, não tenha medo. E ele ainda diz aqui, ele estará com você, não deixará nem o abandonará. Eu falei, Senhor vai estar comigo nessa. Então eu, meu marido, meu filho mais novo, né? E minha filha fomos. Engraçado que o dia da nossa mudança foi um dia antes. Aliás, um dia depois do aniversário dela, em maio. Aniversário dela de 18 anos. Falei, olha filha, foi um presente, hein? Presente de Deus. As coisas foram se encaixando, não porque a gente decidiu desse jeito. As coisas foram se encaixando conforme eu fui obedecendo a voz de Deus, porque eu orava pedindo direção. E Ele dava direção e eu acreditava. Eu cria nessa palavra, nessa direção. E aí eu falei, então eu vou. No nome de Jesus, o Senhor nos dê força, vai abrindo passagem aí pra gente e nos ajuda. Dá um pouco de medo, mas eu creio nessa palavra. O Senhor falou para eu não ficar assustada e Deus foi agindo por nós. E acabou que coincidiu que no dia do aniversário dela a gente estava aqui encaixotando algumas coisas e era o aniversário dela de 18 anos. No dia seguinte era a mudança mesmo, para levar as coisas para esse novo lugar. E fomos para a honra e glória do Senhor. Tudo novo, tive que procurar uma escola nova para o meu filho, que era assim, deveria estar com uns 10 anos, mais ou menos, enfim. A gente foi, sabe, levado por Jesus. Ai, meu Deus, quando eu lembro assim, meu coração enche de alegria, porque às vezes a gente olha, meu Deus, foi Deus que preparou tudo, né? Eu tive que fazer algumas coisas conforme Ele foi dando a direção, foi tudo de Deus, como diz aquela palavra. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus quer fazer algo, ninguém impede, nada pode impedir o agir de Deus. Quando eu vi, eu estava ali dentro da situação e obedecendo a Deus. É muito importante a questão da obediência. Servir a Deus não é somente estar todo dia na igreja, o tempo todo ali, dia, noite, fazendo campanha, etc. Se não tiver um movimento, se não tiver a fé. Porque às vezes a gente quer fazer muito sacrifício, mas não quer obedecer. A palavra de Deus fala, é melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes a gente acha que a gente tem que chamar a atenção de Deus através dos nossos sacrifícios. Não são os sacrifícios. A gente chama a atenção de Deus pela nossa fé, pela nossa obediência. Buscar a Deus, sim, devemos buscar o tempo todo. Mas não adianta ter sacrifícios se não ter obediência. Enfim, a gente foi seguindo com Jesus, com o coração confiante em Deus e deu tudo certo. Minha filha fez a faculdade, passamos 3 anos fora, né? Nós retornamos para a nossa casa.
Hoje eu estou na minha casa de volta porque Deus permitiu que eu voltasse, porque em situações eu até pensava, eu acho que eu não vou voltar para lá, porque Deus permitiu eu sair, mas Deus tem os planos dele. E a gente tem que se adequar aos planos dele. Amém? Para a gente ser vitorioso. E, a, e aí as coisas foram rompendo já depois de um tempo. Deus me trouxe de volta. E aí Deus deu outra palavra que ele disse, era numa visão, num sonho que vi uma mulher. Uma pessoa chegava para mim e me dava um bilhete, um papelzinho branco dobrado e falava, olha, isso aqui é um recado de Deus para você. Aí eu pegava aquilo, abria, quando eu lia, estava lá escrito, saia do meio da tua parentela e do meio do teu povo. Só isso, irmãos. Porque nessa cidade onde eu aluguei essa casa, onde a minha filha fazia faculdade, tinha alguns familiares meus. Então, assim, os meus parentes estavam lá, boa parte estava ali. Então, quando eu fui, foi também tranquilo, porque eu estava perto deles, era muito tranquilo, muito bom. Mas depois, já perto dela se formar, o Senhor já falou que era hora de sair de lá. Gente, é tremendo, é um testemunho assim, que eu olho para trás, alegra tanto meu coração saber que Deus cuida da gente, tira empecilhos do nosso caminho, mas Ele também quer que a gente obedeça. Aí eu pensei, será que eu tenho que voltar para minha casa ou ir para um outro lugar? Enfim, ainda durou uns 5 meses e Deus falando que era hora de sair de lá. E um pouco antes dela se formar, mas aí ela já estava mais madura e tudo, né? E aí a gente retornou para nossa casa, mas como eu tinha dito no início, o propósito dessa mudança não era somente para dar apoio para ela estar perto da faculdade dela, para ela ter uma comodidade, não, porque lá logo no mês seguinte ela conseguiu passar nos testes para uma escola de línguas, ela já falava inglês fluentemente antes dela entrar na faculdade, porque Deus já tinha trabalhado na vida dela quando ela era pré-adolescente, começou a estudar inglês sozinha. Você entende, gente? Deus foi fazendo coisas lá atrás, quando ela tinha 10, 11 anos de idade. Ela foi aprendendo inglês gradativamente, sem muito esforço. Quando ela chegou na faculdade, ela já era fluente. E acabou que ela escolheu o curso Letras em Inglês e deu tudo certo. Então, quando a gente chegou nessa nova cidade, ela já, um mês depois, ela conseguiu o primeiro emprego dela, de professora de inglês. Passou nos testes e conseguiu essa vaga, concorreu com outras pessoas e ela conseguiu a vaga. E trabalhou lá, isso fez ela amadurecer, criar experiências. Enfim, esse foi outro plano na vida dela. Outra situação, eu conheci pessoas onde lá a gente também teve um ponto de pregação da palavra, de oração, de evangelismo. A gente fez um trabalho, a obra de Deus foi feita naquele lugar, porque é assim, onde Deus nos leva, ele não nos leva somente por causa de uma coisa só, um propósito só. Ele vai abrir um leque maior. A gente não compreende, a gente vai vendo as coisas acontecendo e vai compreendendo. E aí eu fui vendo que Deus estava fazendo uma obra lá, sabe? A palavra estava sendo ministrada, pessoas estavam sendo assim ministradas com aconselhamentos e etc. Bem, para concluir, a gente voltou, obedeci à voz do Senhor para voltar. Chegamos aqui na nossa casa, glória a Deus. Depois ela se formou no início de 2023. Quando foi em agosto de 2023, ela foi para os Estados Unidos fazer um mestrado. Ela conseguiu uma bolsa, irmãs, uma bolsa 100% em Michigan.
é uma porta grande que Deus abriu, porque ela tinha feito aplicações para outras faculdades, também nos Estados Unidos, fez também na Austrália e Nova Zelândia, onde ela conseguiu também bolsa 50%. Mas os outros 50% era muito caro para bancar. E ela conseguiu também na Faculdade de Nova York, só que também era bolsa 50%. Essa foi a primeira, né? Uma das primeiras. E ela falou, mãe, o que que eu faço? 50%, os outros 50% era praticamente R$ 200 mil que tínhamos que bancar. Eu falei, filha, vamos orar. Vamos orar, Deus vai fazer alguma coisa. Enfim, irmãos, ficamos orando. Aí tinha uma aplicação que era para Michigan, que ela entregou a documentação, mas ficou faltando algumas coisas e não prosseguiu. De repente, ela recebeu um e-mail de uma pessoa perguntando se ela ainda tinha interesse. Porque se ela tivesse interesse, ainda faltavam, acho que 2 cartas de recomendação dos professores da faculdade dela aqui. Ela só teria que enviar e passar por uma entrevista. Só que essa, irmãos, era a bolsa 100%. A única coisa que eu teria que pagar, que a gente teria que bancar, seria a passagem dela, ela levar uma quantidade de dinheiro para ela comprar algumas coisas para começar a vida dela lá. Mas era a bolsa 100% e vinha junto também no pacote um emprego dentro da própria universidade, porque é visto de estudante, ela conseguiu visto, passou, né? No consulado, teve o visto de estudante, mas não pode trabalhar em outras áreas, mas dentro da própria universidade podia. E ali ela teve a bolsa 100% para o mestrado, mas o emprego lá dentro da universidade, ganhando o salário, que ela poderia pagar o aluguel dela no apartamento lá do campus, e Deus deu a vitória. Fizemos também aqui bazar, ofertas que eu recebi de várias pessoas, cada um dando um pouco. Eu sou muito grata por pessoas que se envolveram nesse propósito de Deus, porque Deus faz assim, quando Ele quer fazer algo, Ele vai mexendo, tocando no coração das pessoas, vai fazendo com que situações sejam favoráveis, e foi isso, Deus foi movendo o coração de pessoas, a gente fez bazar, fiz cachorro quente para vender e a gente arrecadou dinheiro, comprou passagem, pagou o visto dela, né? Que o visto para estudante em geral é mais caro que um visto para turista. Enfim, foram situações e a gente foi passando por uma situação, por outra, e ela conseguiu. Em agosto de 2023 ela foi, nunca tinha saído do país. Eu via que era o plano de Deus, que o Senhor estava fazendo, Ele estava fazendo o milagre acontecer e deu tudo certo. Ela se formou agora em 2025, em abril. Ela fez o mestrado em Michigan. Agora ela está aqui de férias, porque lá é férias de verão, é meio do ano. E para a honra e glória do Senhor, ela também já conquistou o doutorado lá nos Estados Unidos, porque ela fez a aplicação e agora em agosto de 2023 ela estará embarcando para a honra e glória do Senhor. Ela conseguiu visto e bolsa 100%, sabe aonde, irmãos? Sabe aonde? Naquela faculdade de Nova York, que em 2023 ela tinha conseguido a bolsa 50%. Pois é. Não era para ela fazer o mestrado lá em 2023 nessa faculdade de Nova York. Era para ela fazer o doutorado, no qual ela vai começar agora em agosto de 2025. Daqui a um mês ela está lá. Enfim, irmãos e irmãs, Deus ele é fiel. Às vezes uma porta que ficou fechada lá, porque não era a faculdade de Nova York para o mestrado, mas ela se abriu agora para o doutorado. Só que agora o doutorado é assim mais longo, né? O curso é uns 4 anos. Mas Deus deu a vitória. E para completar,
concluir, eu quero dizer, olhe para trás tudo que Deus fez. Eu chamo a atenção de vocês para tudo que aconteceu há muito tempo atrás, antes da gente entender todo esse processo que está acontecendo hoje. No futuro, né? Que hoje é o presente. Mas lá atrás a gente não entendia como é que seria o futuro. O futuro que Deus preparou, porque Ele faz o melhor. Entende? Deus faz o melhor. Ela aprendeu inglês sozinha, não precisei pagar a escola de línguas. Quando viu, ela já estava falando inglês, quando ela começou a faculdade, já conseguiu mandar alguns currículos, ela conseguiu trabalhar como professora de inglês numa escola de línguas, onde ela amadureceu, criou experiências, enfim, a gente vai crescendo aos poucos, irmãos. A gente vai crescendo aos poucos, a gente quer tudo muito rápido e não é bem assim. A gente tem que entender que nesse processo que parece talento, às vezes até parado, o Senhor está no negócio. Não foi isso? Não foi essa a palavra que o Senhor falou? O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não deixará nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. O Senhor está ali, nos dando ali força para continuar, porque vai acontecer da gente ver coisas negativas que pode até fazer a gente desistir se a gente não tiver fé e não lembrar que Deus falou que era para ir. Deus deu a ordem, né? Como deu para Josué, né? Em Josué 1:9, né? Lembre-se da minha ordem, Josué, né? Não tenha medo, seja corajoso, não se espantes. Eu estarei contigo por onde quer que você vá. Então a gente vai tomando posse da palavra. A palavra ela é viva, ela tem vida. Quando você busca, medita, não é somente ler, é buscar a palavra. E ela depois começa a dar sinais de que as coisas estão evoluindo em nosso favor. Enfim, irmãs, irmãos, Deus ele é fiel. Os planos de Deus não podem ser frustrados. A palavra dele diz isto, né? Que o propósito dele não pode ser frustrado. Então, aquilo que Deus falou para você fazer, faça, porque Ele quer fazer algo além. O que você não pode, o Senhor vai fazer. E Deus deu a vitória. Então, nós saímos da nossa casa, alugamos nossa casa, fomos para uma casa menor, que ainda tinha que completar o aluguel, porque só a nossa não dava para pagar o aluguel daquela menor. Ficamos naquele lugar, ela ia a pé para a faculdade, ia a pé para o trabalho dela, lá tudo perto. E aí as coisas foram acontecendo. Depois Deus falou, e a gente lá pregando a palavra, fazendo a obra de Deus, conhecendo vidas sendo alimentadas com a palavra de Deus. Então, o processo foi amplo. O plano de Deus era grande sobre muitas coisas. Pessoas que nos apoiaram lá, nos ajudaram também. Enfim, voltamos para cá porque Deus falou para eu sair do meio da minha parentela e do meio do meu povo, porque lá eu tinha parentes lá, então Deus foi certeiro naquilo que Ele falou para eu fazer. Então houve uma obediência. Enfim, ouvir a voz do Senhor e obedecer faz toda a diferença. Então, às vezes tem coisa que quer nos parar, mas eu falei, não, existe uma palavra. Existe uma palavra de Deus no meio disso. Eu vou conseguir, vamos conseguir. E aí fomos indo conforme a direção de Deus. E aí chegando aqui, aí passou um tempo, ela se formou na faculdade, depois foi para os Estados Unidos, passou quase 2 anos lá fazendo mestrado, está aqui passando férias e agora vai retornar para fazer o doutorado. Portas que o Senhor abriu, que ninguém pode fechar. E entenda, irmãs, que aquilo que é seu, ninguém toma. A gente não precisa ficar desesperado, não. É só ficar focado em Cristo. O Senhor falou, fique firme na palavra. Essa palavra é minha, o Senhor me deu. Toda vez que você sentir medo, não, ai meu Deus, essa situação, não, existe uma palavra. Deus falou comigo. Por isso é tão importante ter intimidade com Deus. Ai,
Glória a Deus. Eu espero ter tentado resumir assim, porque é muita coisa, né? Mas eu acho assim que o mais importante foi dito. Então confie no Senhor, se movimente. É hora de sair do lugar, saia do lugar. Deus falou, deu sinais, Deus confirmou, vá. Isso não quer dizer que não vai ter coisinha para te dar medo. Pode te dar medo, mas você também tem que exercer a sua coragem em Cristo, porque é o Senhor que vai à sua frente, é o Senhor que está na sua frente. E Ele não te deixará e nem te desamparará. Amém. Que Deus abençoe. Espero que vocês possam ver os meus vídeos anteriores. Estejam firmes com o Senhor. Curta, compartilha, comenta. Ative o sininho para novos vídeos. Enfim, siga, compartilha e muito obrigada.